Bom, pessoal, então retomando, prosseguindo, hermenêutica constitucional, vimos ao final do bloco anterior o positivismo inclusivista, chama também de positivismo soft, de H.L.A. Hart. Relembrando, o positivismo soft, ele trabalha com um sistema jurídico composto, essencialmente, de normas de duas categorias ou de duas espécies. Chamada norma primária, que é aquela que regula uma conduta, dizendo que pode ou não pode ser feito, e a norma secundária, que seria a norma de reconhecimento. Aquela norma que é uma norma implícita, pode ser expressa, mas é uma norma implícita, pois decorre de um fato social em que a própria sociedade reconhece naquela respectiva autoridade a competência, a legitimidade para criar normas jurídicas. Como eu disse, ela não precisa estar expressa. Tá? Porque se você pensar, não existe norma expressa antes da própria Constituição ser editada. Mas o povo, a sociedade, reconhece na Assembleia Constituinte, reconhece em quem editou aquela Constituição, legitimidade para fazê-lo. Claro, uma vez positivada a Constituição, ela estabelece, sim, normalmente, quem é legitimado para criar normas jurídicas, como a nossa. Ela estabelece lá o poder legislativo, o poder executivo. Hoje, até mesmo, podemos falar no poder judiciário, quando edita uma súmula vinculante, quando tem uma decisão que serve como precedente. Então, isso faz parte do sistema jurídico? Sim, porque isso é reconhecido pela Constituição. Mas e a Constituição? Foi criada por quem? Nós reconhecemos naqueles que editaram a Constituição autoridade com legitimidade para fazê-lo? E se você pensar numa Constituição como a inglesa, como nós dissemos? Constituição que vai sendo criada ao longo da evolução histórica. Os costumes, portanto, a tradição do povo inglês integram o sistema jurídico inglês. Porque o povo inglês reconhece que o costume é fonte de criação do direito, portanto, fonte de criação do direito. Então, a norma de reconhecimento diz respeito a essa fonte de criação do direito. Mas o Hart dizia, como eu coloquei para vocês, que é possível, e aí vai depender de cada país, de cada estado, de cada sociedade, também se estabelecer como critério para a norma de reconhecimento valores morais, substantivos, não meramente formais. Então você vai ter alguns princípios morais que vão servir, portanto, de fonte para a própria criação do direito, para reconhecer a possibilidade de se criar uma norma jurídica primária, que deve ser compatível, veja só, não apenas sob o aspecto formal com a autoridade que cria, mas também sob o aspecto material, sob o aspecto valorativo, a depender, como eu disse, do sistema jurídico. Portanto, não significa que toda a sociedade ela incorpore valores substantivos como parte da norma de reconhecimento, mas pode ocorrer. O nosso incorpora, a nossa Constituição incorpora como critério de validade valores, princípios morais, substantivos, que dependem, portanto, de um juízo valorativo. Porque o nosso sistema, assim, entendeu como mais adequado. A Constituição americana, que no primeiro momento era uma Constituição essencialmente procedimentalista, com as emendas constitucionais à Constituição americana, se deu também uma carga substantiva à Constituição americana. Hoje, portanto, se pode dizer, alguns afirmam, que a Constituição americana ela também tem essa base principiológica. Ou seja, as normas jurídicas criadas pelo poder competente, elas têm que ser compatíveis não apenas sob o aspecto formal, com a competência de quem pode criar normas jurídicas, mas também sob o aspecto material, para que elas integrem propriamente o sistema jurídico, portanto. Mas esse seria um resumo do positivismo inclusivista que nós vimos ao final do bloco anterior. Nesse bloco a gente vai iniciar com positivismo exclusivista, ou positivismo hard, defendido, entre outros, por Joseph Raz, R-A-Z, também por Scott Shapiro e outros autores, como a gente vai depois também identificar. Para o positivismo hard, o que importa para se definir algo como direito ou sistema jurídico é a fonte de produção, não seu conteúdo. Não valorações
não critérios substantivos. Critérios substantivos nada mais são do que juízos políticos. O direito, portanto, é aquilo que a fonte de criação permite que ele seja. Então, o direito vai ser, essencialmente, aquele criado por uma fonte reconhecida pela sociedade como legítima para criar direito, portanto. Como eu antecipei para vocês, você pode ter, na Coreia do Norte, aquela sociedade reconhece no seu líder uma autoridade legítima, e legítima aqui não no sentido democrático, tá? Uma autoridade competente, legítima aqui no sentido formal, ok? Competente para criar direito. O que ele fala é direito. O que ele fala passa a ser uma norma jurídica a ser observada pela sociedade. E ai daquele que não observar. É paredão de fuzilamento. Se você pegar, por exemplo, o povo viking reconhecia no seu rei a autoridade competente para estabelecer normas jurídicas de funcionamento naquela sociedade. Tem até um seriado muito interessante, Viking, que você consegue identificar isso. Em determinado momento ele diz, olha, quem cria direito aqui sou eu. Lembra do Luís XIV? L'État c'est moi, o Estado sou eu. O Estado sou eu. Olha só. O que eu falei é lei. O que eu disse é, portanto, uma regra jurídica. Mas será que é assim em todo lugar? Não. Cada lugar vai adotar critério diferente. No Brasil, por exemplo, e não estou falando aqui antes da Constituição, mas pós-Constituição, quem pode criar direito é o Poder Legislativo. Poder Executivo, excepcionalmente, quando edita uma medida provisória. Poder Judiciário, também em situações mais pontuais, quando edita, por exemplo, uma súmula vinculante, característica do sistema de precedentes. Como eu disse lá na Inglaterra, o precedente judicial ele integra o sistema jurídico. Ele faz parte do sistema jurídico, portanto, do que é ou não é direito. O seu conteúdo não me interessa para essa linha de pensamento. O conteúdo eu não quero saber. Então, existia um sistema jurídico na Alemanha nazista? Existia direito na Alemanha nazista? Sim. Não no sentido de justo. Não direito como sinônimo de justiça. Olha só. Veja que Eduardo Galeano, por exemplo, ele afirmava, né, que na dúvida entre o direito e a justiça, fica com a justiça. Aqui já indica para você a diferença entre direito e justiça. Que direito não seria sempre justo. Percebeu? Então veja que nessa frase, entre direito e justiça, escolha a justiça. Você já identifica o viés positivista e mais. O viés positivista exclusivista. Que trata a moral, a justiça, os valores como algo externo ao direito. Como algo filosófico, como algo político, como algo ideológico. Mas não como algo essencial para se caracterizar algo como integrante do sistema jurídico, como direito, portanto. Então não esqueça dessa frase, que aí você vai lembrar do positivismo excludente ou hard. Entre o direito e a justiça, escolha a justiça. Isso já está demonstrando que direito e justiça não se confundem. Que o direito nem sempre é algo justo. O direito pode ser injusto e ainda assim vai ser direito. Injusto, mas ainda assim vai ser direito, portanto. Então a Alemanha nazista tinha um sistema jurídico. Tinha direito. Não era justo, não era moral. Mas tinha direito, tinha um sistema jurídico, portanto. Vamos ver como é que os autores colocam esse positivismo excludente, exclusivista. Positivismo jurídico excludente, ou hard positivism. Joseph Haas e Scott Shapiro. Defende que somente os fatos sociais contribuem para o conteúdo do direito. A validade jurídica de uma norma não depende de sua coerência ou compatibilidade com princípios ou valores morais, mas apenas da existência fática de uma fonte social do direito que reconheça a norma como válida.
Então, para ser direito, eu tenho que ter uma fonte social, a sociedade, reconhecendo que aquele que cria ou tem competência para criar uma norma jurídica. Acabou. Conteúdo não me importa. Conteúdo não me importa. Não é porque vai ter o conteúdo A, porque vai ter o conteúdo B, que vai deixar de ser direito. Então, por exemplo, se você tem uma fonte reconhecida pela sociedade como competente para criar direito, e ela estabelece uma regra jurídica, não vou chamar nem lei, uma regra jurídica, que permite o filho casar com a filha, acabou. Não importa se isso é imoral. Não importa. É direito. Essa fonte criou uma norma, por exemplo, que permite que aquele que mata os pais continue a ter direito à herança. É direito. Faz parte do sistema jurídico. Se é justo ou não, não sei. Mas é direito, é uma norma jurídica. Portanto, integra o sistema jurídico de direito. Seu conteúdo será irrelevante para caracterizá-lo como direito. E aí segue. Em outros termos, a existência e o conteúdo de uma norma jurídica será definido pela análise dos fatos sociais que podem ser descritos em termos valorativamente neutros. Ou seja, para o direito não interessa essas escolhas morais. São meras escolhas. Escolhas ideológicas, escolhas políticas, escolhas filosóficas, escolhas religiosas. Tá? Mas isso não é o direito. Para W.J. Wallashaw, no positivismo excludente, a existência de uma regra jurídica válida é somente uma questão de saber se ela possui fonte apropriada na legislação, na Constituição, na decisão judicial ou no costume. Se reconhece que quem cria direito é o legislador, é o executivo, é o poder judiciário, o costume também cria direito ou não, e vai depender, como eu disse, da fonte social da norma de reconhecimento, que é estritamente formal e não substancial, portanto. Então, vimos aí, é o positivismo excludente ou hard, que a gente vai concluir agora para vocês, para que você tenha um resumo dessa ideia ou dessa linha de pensamento. O direito só é direito porque e quando faz uma reivindicação de autoridade legítima. O importante é a autoridade. Quem cria, não o que se cria, não o conteúdo do que se criou. A moral, quando reconhecida por uma fonte legítima, pedigree, assume o caráter próprio de direito, a pretensão da autoridade. A partir do momento que uma fonte social do direito é localizada, você tem que localizar a fonte, ela se torna uma razão definitiva para a ação das pessoas que estão submetidas ao império dessa autoridade. Então você tem que localizar a fonte. Reconheceu aquela fonte como criadora? Acabou. Independente do seu conteúdo, olha lá como a gente colocou, independentemente do seu conteúdo. Não significa, obviamente, que as pessoas têm o dever de obedecer a essa norma. Por isso se fala em reivindicação de autoridade ou pretensão de autoridade. A obediência, portanto, pode ser afastada, por exemplo, caso a norma seja extremamente imoral. Então você vai ter um momento em que a sociedade reconhece aquela autoridade como legítima, mas aquela autoridade cria uma norma extremamente imoral. Isso aconteceu com diversos reis na época das monarquias absolutistas. E aí a sociedade se revolta. Fala, não, agora também não dá. Tá, eu reconheço em você uma autoridade, mas agora você extrapolou. Tá? Extrapolou os limites do que a sociedade entende como aceitável. Mas veja que aqui, olha que interessante. Parece que o positivismo excludente ele acaba reconhecendo, ainda que excepcionalmente, em casos extremos, mas reconhece essa existência de valores substantivos que podem servir como critério de validade para a criação do próprio direito, portanto. Justificando, inclusive, o direito de resistência. Um direito de se rebelar contra a autoridade reconhecida como autoridade legítima para criar o direito. Então veja que aqui, ainda que em hipóteses absolutamente excepcionais, essa linha de pensamento ela não desconhece a possibilidade de valores morais serem, sim, critérios de reconhecimento do direito, portanto, ainda que situação extremada. E aí segue. Agora bem, se nessa fonte do direito localizam os preceitos morais, isso não significa que a norma abre ao intérprete a possibilidade de sair do direito, buscando no plano moral a melhor solução para o caso. Não.
Então aqui, veja, não indica que você deve buscar na moral a melhor solução. Tá? Mas sim, em situações extremas, você pode excluir aquela norma do sistema jurídico e não buscar uma solução amparada em um julgamento moral para decidir um caso. Aqui é importante também o detalhe. Então, essa linha de pensamento não defende que você faça interpretações morais para solucionar lacunas jurídicas, ou que você faça uma interpretação baseada em códigos morais para se aplicar uma norma jurídica, não. Mas sim que, em casos extremos, você pode afastar a aplicação dessa norma. Então, não fazer juízos morais para aplicar, mas sim para não aplicar, para afastar a aplicação dessa norma, portanto. E não onde não existe direito, não cabe ao juiz fazer valorações morais e decidir. Não cabe. A questão vai ficar em aberto. Vai ficar em aberto e a sociedade que decida. A sociedade que decida primeiro através de suas fontes próprias, e aí sim, se fizer um juízo positivo, cria uma norma jurídica para aquela situação que até então não era contemplada, que até então não era regulada. Mas não cabe ao Poder Judiciário fazer juízos morais, valorativos, para suprir, por exemplo, essas lacunas. Ele não estaria fazendo direito nesse caso, ele estaria fazendo política. Então, por exemplo, se você pega o sistema americano, quando a Suprema Corte norte-americana ela autorizou o aborto, não tem previsão constitucional, ela autorizou o aborto, diz nessa linha de pensamento que ele não fez direito ali, ele fez política. Ele não fez direito. Fez, portanto, política, não cabe ao Poder Judiciário fazer política. Então ele não tem. Ele tinha que se abster, falar, não, olha só, se o Estado proíbe, acabou. A Constituição não diz nada, o Estado proibiu, está proibido. Não tem na Constituição implicitamente o direito ao aborto. Tem que estar expresso. Se não está expresso, não é direito. E se não é direito, veja só, não cabe ao Poder Judiciário ou a outro poder do Estado fazer juízos morais para decidir um caso concreto não regulado pelo direito positivo. Ele não estaria fazendo direito, mas política. E ele não é um órgão ou um poder político a quem cabe ou é conferido tomar decisões de cunho político. Então, ele deve se omitir, deve se afastar. Autocontenção. Não regula isso. Ponto. Se a Constituição não regula, cabe aos Estados. Lá no caso americano, os Estados regulares. Se o Estado proíbe, ok. Se o outro Estado permite, ok. A Constituição não fala nada. Não cabe ao juiz decidir. Não cabe ao juiz fazer juízos ou valores morais. Então, vemos aí o positivismo excludente. Positivismo hard, portanto, que trata o direito muito mais como aquelas normas que estão ali positivadas, aquelas normas fruto de uma autoridade, de uma fonte competente para editar normas que integram o sistema jurídico, portanto, e rechaçando qualquer hipótese de valoração moral, de valores substantivos, de valores, portanto, que dependam de um juízo subjetivo. Tá? Não, isso aí não faria parte do direito, portanto. Salvo, como dito, em situações em que a fonte criadora do direito crie normas extremamente imorais. Extremamente imorais. Aí a própria sociedade pode reagir contra essa fonte criadora do direito, portanto. Aqui abre-se um pequeno espaço para valorações morais feitas pela própria sociedade. Agora, a teoria da integridade de Ronald Dworkin. O Dworkin, ele tenta superar o que ele chama de falhas do positivismo. O positivismo, ainda que seja o positivismo na visão do Hart, né, ele falha, pois ele não incorpora ao sistema jurídico os chamados princípios, que são, na verdade, a fonte de todo o direito. Então, o direito, ele seria, na verdade, um desdobramento da moral política de um determinado Estado. Então, quando um Estado adota uma linha política, por exemplo, democracia, essa ideia de democracia, ela tem alguns valores que devem ser respeitados. Logo, o sistema jurídico, criado a partir de um Estado democrático, ele tem como fundamento esses princípios, esses valores inerentes à democracia, portanto. Então, o direito seria um mero desdobramento desses princípios ou desses valores políticos e morais de cada Estado. Esses valores, esses princípios não precisam estar escritos, não precisam estar positivados. Eles precedem a própria criação do ordenamento jurídico positivado, portanto. Eles se encontram implícitos naquela respectiva sociedade e podem ser
reconhecidos expressamente? Claro que podem. Podem ser positivados? Claro que podem. Podem ser reconhecidos via processo de interpretação? Claro que podem, mas eles estão lá. Eles são a base, o fundamento de validade de todo o sistema jurídico. Por isso que o Dworkin defendia sempre uma interpretação baseada em princípios. Então, quando eu pego uma lei positivada, eu tenho que interpretá-la a partir desses princípios, não dos meus princípios, não dos meus valores, mas desses princípios constitucionais, desses princípios fundamentais da sociedade, portanto. Cada estrutura social vai ter esses princípios, vão ter princípios distintos, a depender da sua própria formação, da sua conformação, da sua própria estrutura política e moral. Mas, adotada uma estrutura política em determinado Estado, você passa a ter princípios que vão servir de base, de fundamento de validade, não só para o sistema jurídico, mas também para outros sistemas da sociedade, para o sistema econômico, por exemplo, para o sistema jurídico, óbvio, que é o caso em análise. Então, esses princípios eles vão, inclusive, servir de fundamento do sistema jurídico e também vão nortear todo o processo de interpretação. Então, deve-se interpretar uma norma positivada a partir desses princípios, de forma que ela respeite e fomente, realize, promova esses princípios, portanto. Vou aqui trazer para vocês uma síntese, né, do que seria essa teoria do Dworkin. Então, na visão do Dworkin, o positivismo falha ao insistir na divisão absoluta entre direito e moral. Disse para vocês que, para o Dworkin, o direito é um ramo da moral. Ele é um desdobramento da moral política de determinado Estado. A teoria de Dworkin defende. A teoria de Dworkin se manteve, ao longo dos anos, em constante evolução, defendendo uma integração dos sistemas. Nessa linha, o direito inclui não somente as regras promulgadas ou com pedigree, mas também os princípios que as justificam. Então, faz parte do sistema jurídico esses princípios. Esses princípios são a base do sistema jurídico, portanto, serve de critério de validade das normas jurídicas positivadas e também direciona o próprio processo de interpretação. Pega o exemplo que nós falamos da jurisprudência americana, caso concreto, em que um indivíduo matou os pais, foi condenado criminalmente, né? Era punido criminalmente. No Estado não havia pena de morte, então não foi condenado à morte. Foi condenado a 6, a 10, a 20, a 30 anos. Em algum momento ele ia sair da cadeia. Né? E antes mesmo, né, tinha direito à herança. Inclusive, tendo direito à herança, ele podia usar a herança para pagar os seus advogados, enfim. Tá? Mas teria direito à herança porque não havia vedação legal à sucessão nesses casos. Então não havia nenhuma norma jurídica positivada que vedasse o direito à sucessão nessas hipóteses. A questão chega à Suprema Corte. A Suprema Corte diz, olha só, em um sistema de Estado democrático, não é dado ao indivíduo se valer e se beneficiar da própria torpeza. Não, não pode. Isso é contra a própria ideia de democracia, de uma sociedade livre, de uma sociedade de iguais. Não pode o direito a matar alguém para se beneficiar disso. Isso é contra a moral daquela sociedade. Isso é contra os princípios morais de determinada sociedade. Então, mesmo que não esteja positivado, mesmo que não tenha sido editada essa norma por uma fonte competente, ela existe implicitamente no sistema jurídico. Porque ela decorre de princípios, porque ela decorre de valores substantivos, portanto, que impedem a sucessão nessa hipótese. Então, essa norma existe no sistema, embora não necessariamente positivada no sistema jurídico. Eu acho que com esse exemplo dá para visualizar bem a teoria do Dworkin, a teoria da integridade. Então, ele viu o direito como um ramo, uma subdivisão da moral política. Sendo, portanto, o direito um ramo da moral política, os princípios morais ou da moral política são entendidos como fundamento legitimador de todo o sistema. Então, esses princípios legitimam todo o sistema jurídico. Jurídico e político. O direito, portanto, seria orientado para um ideal político de integridade. Integridade, veja, porque o direito deve ser lido dentro desse sistema. E não de forma a se incompatibilizar com o sistema em que ele está inserido. Para Dworkin, ainda que o texto seja vago ou ambíguo, exaurido os limites linguísticos sem superação, seria possível ao intérprete direcionar o processo de interpretação com base em princípios, olha lá como eu disse para vocês, morais,
de forma a identificar a única resposta correta, one right answer, uma única resposta correta dentro do sistema. Então, mesmo que você tenha limites no texto, seria possível uma interpretação construtiva, um construtivismo interpretativo, direcionado a partir desses princípios, que aí sim você iria construir uma norma jurídica a partir dos princípios que orientam todo o sistema, a partir dos princípios que direcionam todo o sistema jurídico, portanto. E é, novamente, o que eu falei para vocês, e venho reafirmando, é decidir por princípio, e não decidir por conveniência, não decidir por conveniência política, conveniência ideológica. Se você pensar e você for trazer isso para os nossos dias, é muito comum nós vermos que a pessoa, a gente está vendo isso nos dias de hoje, a pessoa é crítica a uma determinada conduta, aí quando é uma linha política de uma pessoa que ele gosta, ele muda e fala, não, mas então agora pode. A gente viu isso recentemente com o Moro. Quem era contra o Moro estava a favor, quem era a favor do Moro estava contra o Moro. Quem era a favor dele divulgar diálogos em um momento, foi contra em outro. Peraí, se é para decidir por princípio, eu sou a favor, pouco importando se é em relação a A ou se é em relação a B. Se é meu filho, se é meu amigo. Isso é decidir por princípio. Então não importa o caso A ou o caso B, se as situações são idênticas, a decisão vai se dar da mesma forma. Assim é decidir por princípio. Esse é o sistema jurídico. Não é decidir por conveniência, não é decidir por interesse político. Então, se é possível, por exemplo, você fiscalizar uma nomeação, como foi a nomeação do Lula, se é possível, hein? É possível se fiscalizar a nomeação do Bolsonaro agora para a Polícia Federal. Se eu vou comprovar se existe ali desvio de finalidade ou não, é outra coisa. Eu estou falando quanto à possibilidade de fiscalizar. Então, aqueles mesmos que defendiam a possibilidade de se fiscalizar na nomeação do Lula, agora diziam que não, ativismo judicial não pode. Agora, se você dizia lá no caso Lula, é ativismo judicial, e agora você diz também ativismo judicial, ok. Você está decidindo por princípio. Agora, você não podia dizer lá é legítimo e aqui é ativismo judicial. Não. Se o Poder Judiciário pode controlar e fiscalizar nomeações de outros poderes, por exemplo, em caso de desvio de finalidade, em caso de violação à impessoalidade, ele pode qualquer governo. Não estou falando quanto ao conteúdo da nomeação, porque você tem que comprovar se havia ou não desvio de finalidade. Estou falando quanto à possibilidade de se fiscalizar. Agora, o que não dá para fazer, como dizia lá o do Working, eu falar no caso Lula, defender que é legítimo o Poder Judiciário fazer aquilo, controlar uma nomeação feita pelo presidente da República. E agora, no caso Bolsonaro, dizer que não é legítimo, que é um ativismo judicial, o judiciário está violando a separação de poderes. Lá não violava a separação de poderes? A separação de poderes não é para o Bolsonaro ou para o Lula, ou para a Dilma, ou para o Temer. A separação de poderes deve ser entendida a partir desses princípios que são a base do nosso sistema, portanto. E aí ele segue. Então, para a do Working, como nós vimos, nós teríamos uma teoria de direito e da decisão judicial integrada e unisistemática. O direito se fundamenta em princípios estruturadores de justiça. Nesse modelo, o direito é parte da moral política. Logo, os direitos jurídicos são direitos políticos, sendo, contudo, um ramo especial destes, porque são diretamente exigíveis e imponíveis por meio de instituições judiciais e coercitivas, sem necessidade de atividade legislativa ulterior, portanto. Então, o Dworkin faz uma distinção importante entre direitos jurídicos e direitos legislativos. Os jurídicos não dependem de positivação, podem ser reconhecidos, inclusive, pelo Poder Judiciário, como foi o caso do aborto no direito norte-americano, portanto. Já os direitos legislativos, propriamente, esses dependem de oportunidade, de conveniência e oportunidade políticas para se criar o direito. Então, nós teríamos direitos que não dependem de positivação, que podem ser reconhecidos a partir dessa análise principiológica, e temos, sim, direitos que dependem de positivação ou de juízo político de conveniência e oportunidade. E aí, seguindo,
No sistema defendido por Dworkin, os juízes decidem por princípios. Olha o que nós falamos. Princípios morais e políticos. Não dele, juiz, hein? Não o princípio de uma religião X. Não. Princípios do Estado, que decorre da estrutura de Estado adotada. No nosso caso, Estado democrático de direito. E aí segue, fundamentando suas decisões exclusivamente em princípios. Ao passo que os legisladores podem fundamentar suas decisões tanto em princípios como em programas de ação política, policies, que eles chamam. Conveniência e oportunidade, que aí vai depender, sim, não de Estado, mas de governo. Então nós temos questões que são de Estado e questões que são de governo. As questões que são de governo vão depender de quem está governando. As questões que são de Estado não dependem de quem está governando. E aí, seguindo, deve o direito ser interpretado com base em sólidos princípios morais. Integrity, integridade, de forma integrada, mantendo a coerência principiológica do direito, tendo em conta os precedentes e o exame histórico, essa evolução histórica da própria sociedade, a partir dos referidos princípios políticos, morais. Como dizia Dworkin, a moral, o moral judgment, required to apply the abstract moral principles of the Constitution is constricted by history and precedent. Ou seja, é limitado essa análise pela história e pelos precedentes. In virtue, percebeu meu sotaque, meio nova-iorquino? Of the commands of legal integrity. It is plainly not preempted by that history. Não é preso pela história. And precedent. Mantendo-se, portanto, uma coerência. Coerência entre os casos julgados, com os precedentes firmados, garantindo a consistência do sistema jurídico e das decisões judiciais. Então, deve-se interpretar a partir dos precedentes, a partir da evolução histórica. Claro, a gente muda a história, a gente muda o precedente, mas é uma construção. Não é simplesmente desconsiderar a história, é simplesmente desconsiderar os precedentes judiciais, porque eles fazem parte de todo o sistema jurídico. Inclusive, esses princípios, essas orientações morais, valorativas, axiológicas, elas estão em constante evolução naquela respectiva sociedade, portanto. E se elas estão em constante evolução, elas vão direcionando de forma distinta a própria interpretação do ordenamento jurídico positivado. Vão também direcionando a interpretação na construção dos direitos jurídicos, que não dependem de positivação. Podem estar positivados, mas não dependem de positivação. A integridade no direito comporta diversas dimensões. Primeiramente, indica que as decisões judiciais devem ser baseadas, como falei, em princípios, e não tomadas com base em acordos, compromissos ou estratégias políticas. A gente fala muito hoje em dia, né, de teoria dos jogos no processo penal, ou seja, o próprio juiz usa estratégias. Você já ouviu isso, né? O juiz que usou estratégias no processo. O Dworkin é contrário a isso. Não tem estratégia. Você tem que decidir por princípio, não por estratégias políticas, morais. Não é assim que se decide juridicamente, criticava o Dworkin. Deve ser justificado de forma coerência, com base no conjunto de princípios que fundamentam o sistema jurídico constitucional. A matter of principle. É uma questão de princípio. Integridade como questão de princípio. Secundariamente, podemos falar em integridade vertical, que indica que os juízes, aos juízes, o dever de justificar, motivar suas decisões de forma consistente com os precedentes e de acordo com o arranjo do próprio sistema constitucional, com a estrutura constitucional fundamental. Terceiro, por fim, podemos falar em integridade horizontal, a indicar que o juiz que adota determinado princípio, ao decidir um caso, deverá fazê-lo nos demais casos, por ele decidido e por ele endossado. Aí você tem o direito de uma forma coerente, o direito de forma íntegra. Veja que o processo civil, nosso Código de Processo Civil, por exemplo, ele fala em integridade e coerência do sistema jurídico. Está aqui as 3 acepções de integridade e coerência na visão de Dworkin. O direito deve seguir essas orientações conforme posição de Ronald Dworkin, portanto. Bom, pessoal, fechamos esse bloco com a teoria do Dworkin. Prosseguimos no próximo bloco, analisando a teoria de Jürgen Habermas, ou procedimentalismo de Habermas, teoria do discurso também de Habermas. Até lá!